E aí pessoal, beleza? Bem, eu gravei o primeiro episódio, no caso, o primeiro vídeo do meu vídeo de teorias, que foi o vídeo da série, né? Dos jogos da série. E apesar de não ter tido tanta visualização e tantos likes, eu decidi que eu vou começar a fazer mais um desses vídeos porque eu comecei a gostar de fazer isso, né? Então eu comecei a ver um vídeo aqui de episódios que é o do Imigrantes, né? Do da série dos Imigrantes, né? Então eu vou fazer o primeiro episódio e o segundo episódio, diferente porque eu fiz o vídeo da série, que eu fiz do segundo ao primeiro. Mas vai da teoria aí de vocês. Na minha parte eu vou fazer do primeiro ao segundo, mas eu vou juntar entre esses dois, porque certos uns desses aí parece que batem ao mesmo tempo. Então não dá pra saber exatamente se vai do segundo ao primeiro ou primeiro ao segundo. Por que eu digo isso? Vamos com calma, tá? Vamos começar por aqui, tá? Já se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe se gostar, né? Então, vamos lá pra história de imigrantes. O episódio 1 já começa contando a história da Socorro, que é a protagonista, e da Kenny. A Kenny e a Socorro, elas estão numa estrada, né? Tipo, numa calçada, numa rodovia, andando, caminhando, né? Por aí, as duas juntas, e elas vão contando o que elas acham de estar andando por onde elas estão, o que elas estavam preferindo, o que elas achavam melhor. Man, this is boring. I like it better when I get to stay in my booth. Ah, much better. Yeah, I don't like your booth. A Socorro, ela diz que preferia estar na cabine dela, porque ela se sentia mais confortável. Já a Kenny já não se sentia tão confortável aquele lugar, né? Porque pelo que deu pra ver no local onde a cabine da Socorro é um local vazio, né? Tipo, tem aqueles fios bastante, aquela virada de fios, tudo bagunçado, essas coisas. Mas em algumas partes são organizadas. Mas o que incomoda lá é que lá é um local deserto, totalmente deserto. Não tem um movimento, não tem uma pessoa passando por perto. É só um local que tem uma placa parada lá, né? Tanto é que a Socorro, ela diz que ela se apaixonou por alguém, né? Ela diz pra Kimi que ela se apaixonou por uma pessoa. Did I tell you? I fell in love. You? In love? Really? Well, tell me more, Socorro. He's so fine, so sexy. He stands right out of my window every day. In his underwear, posing just for me. E a Kimi, né, fica impressionada, porque parece que a Socorro nunca se apaixonou por uma pessoa, né? E quando ela conta, a Socorro diz que ela se apaixonou por uma pessoa que estava olhando pra ela, sorrindo e estava de cueca, né? E a cena mostra a Socorro olhando lá pra uma placa, né? Que tá um pôster lá fazendo um pronúncio, fazendo uma propaganda de cuecas, né? Então indica, né, que não é uma pessoa, e sim uma foto, né? E a Kimi já conhece a Socorro a um certo ponto de saber que a Socorro não bate muito bem da cabeça, né? Ela não tem um raciocínio, tipo, que dê pra perceber que a pessoa tem, sabe raciocinar as coisas direito, sabe o que é real ou não. Pra Socorro, qualquer coisa que tá ali, ela aceita de boa, tá ligado? Tanto é que no final do primeiro episódio, antes de acabar,
a Socorro e a Kemi, elas começam a relembrar de um amigo delas que acabou morrendo, provavelmente em um acidente, né? Que a Kemi fica traumatizada ao ver o amigo caído no chão, morto, né? E a Socorro, parece que a expressão dela não é de pânico, tá ligado? É uma expressão meio de sorriso. Parece que a Socorro não vê a gravidade do que aconteceu ali. E a Socorro, por falta de raciocínio, ela fala que o amigo daria uma bela mesa, né? Já que a mesa que elas têm lá é uma mesa totalmente enferrujada, já não presta. E é óbvio que a Kemi, tipo, fica com um pensamento tipo, mano, ela não tá batendo muito bem ao que ela tá falando. Oh. Can we use his corpse as a table? Ours is a bit wobbly. What the fuck? E a história do primeiro episódio acaba ali, né? Elas vão relembrando, coisa assim, aí volta pro presente. Depois acaba a história do primeiro episódio ali. E você já vê como é que é a Socorro. Inclusive, tem uma parte lá que eu vou contar depois. Eu vou deixar pra depois pra contar. Mas por enquanto a gente vai pro segundo episódio. O segundo episódio já não é mais com a Kemi, mas tem a Socorro, mas não tem a Kemi. Já é com uma outra personagem que se chama Julie, né? E de acordo com a história, começa com a Julie indo para um outro lugar. Tudo indica que ela tá indo para uma outra família, né? Ela era de um orfanato e a Julie, ela não foi aceita pela família adotiva por ela ser uma pessoa meio fora do padrão, tá ligado? Que era desligada, não tava na realidade, sabe? Tava sempre olhando pro relógio e sempre olhando aquele relógio de forma de gato, como o relógio olhava de um lado pro outro, ela ficava fascinada por aquilo. E isso meio que assustava as famílias, né? Fazia com que as famílias não quisessem mais ela. Her mom can barely look at her when she's home. It makes her break down sobbing. I understand. She's a troubled child. Anvil Kiadagum do Gadian Laris. She looks quite unkept. Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Gichi Gichi Yaya Dada. Blah blah blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Gichi Gichi Yaya Dada. Blah 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 blah. Ela não mostrava reação, mas nenhuma reação de alegria, coisa assim. Ela sempre ficava com uma reação de, tipo, impressionada com alguma coisa, mas ela não dizia uma palavra, de acordo com a família. Ela sempre parecia uma pessoa meio que não era confiável, tipo, em algum momento podia acontecer alguma coisa perigosa que botaria a família em risco. Então, chegou um certo dia que a família chegou a pedir ao conselho tutelar para conversar com os pais. Os pais conversaram com o conselho tutelar e chegaram ao ponto de dizer: a gente não quer essa criança aqui porque ela não parece ser uma pessoa que corresponde à nossa expectativa, porque ela é meio fora de padrão, ela não responde ninguém, ela tá sempre olhando para aquele relógio que fica, aquele relógio de gato que fica olhando para um lado para o outro.
e ela fica meio desligada no tempo. Então a gente não quer ela aqui porque a gente não tá confiando nela. Então é onde a gente chega na metade do episódio lá. A gente volta pra metade daquele episódio, no começo do episódio, na verdade, né? Volta pro começo do episódio 2, que é a Julie no carro, andando pra outra família, de acordo com a outra família. E ela tá com meio que, acho que é um estilete na mão. E ela aponta e parece que ela ocasionou o próprio acidente para ela poder se matar. E de acordo com o que ela fala, ela não conseguiu fazer os planos dela darem certo, porque o plano dela, ela era se matar, porque ela não queria mais viver ali, ela não estava querendo mais a vida dela, né? Porque ela achava que ninguém, de acordo com a expressão dela, parece que ela não confiava mais que nenhuma família mais ia querer ela por ela ser daquele jeito, por ser meio desligada. Então, tudo que ela queria era tirar sua própria vida, né? E corta para o carro batendo. O carro batido e o motorista morto. Só que ela sobreviveu. E isso não estava nos planos. Então passa um tempo e ela vai andando pela rodovia, assim, chega no túnel e a partir que ela chega perto do túnel, ela liga pra alguém, fala pra alguém ir buscar ela pra depois, né, pra ela pensar em se matar, né, pra alguém buscar ela e matar ela. Hi. Hello. I reckon there's been a mistake. Could you send someone new to come and kill me, please? Thank you. E ela fica esperando, andando por aquele canto. Aí ela acha o túnel. Passando por aquele túnel, ela fica lá, espera a pessoa lá. Espera passar alguém pra buscar ela. E é ali que a gente encontra o gato. Um gato que aparece no final do primeiro episódio também. E o gato, ele não responde nada, né? Tipo, ele não dá miado, coisa nenhuma. E é um gato que tem um olho vermelho e um olho azul, né? Parece, não um olho vermelho e um olho normal, parece que deu um bug no sistema do computador, sabe? A Julie pergunta qual é o nome do gato, né? E o gato responde, meio que parece que responde na mente dela, que o nome do gato é Socorro. É que bate, porque a gente chega no final do episódio, na cena pós-crédito, a gente vê que tá a Kemi, que apareceu no primeiro episódio, na casa dela, né, olhando tudo aquilo que estava acontecendo no episódio 2, e a Socorro, que estava na cabine dela com aquele monte de filharada. Dá a entender que a Socorro transferiu a mente dela pro gato. Então, de certa forma, a Socorro, no primeiro episódio, quando mostra aquele gato no final do primeiro episódio e no final do segundo, era a Socorro transmitindo a mente dela pro gato para ela responder para as duas pessoas. Ou seja, a Socorro já estava querendo falar com outras pessoas fora do corpo dela, que tudo indica. Parece ser uma teoria maluca, parece, mas é o que eu entendi. A Socorro, ela pretende não ficar naquele mundo por muito tempo, por isso que ela também aceita ser amiga da Julie, né? Ela se identificou com a Julie. E a Socorro, ela também é uma personagem que foge dos padrões, tá ligado? Então, ela... A ideia dela era se comunicar a partir do corpo dela humano e a mente dela passando pro gato. Ou seja, ela tem a consciência nos seus dois lados, da sua mente, na sua parte da mente transferida pro gato e na sua parte da mente transferida pro seu corpo original, pro seu corpo humano.
E é o que ela costumava fazer antes de sair da cabine. Ela transferia sua mente pro gato, acompanhava a Julie pelos lugares. E eu não sei se elas saíram daquele lugar de vez ou se elas voltaram pra casa delas. Mas eu acho que elas só andaram um pouquinho e depois voltaram. Porque pelo que me indica, tudo aquilo que aconteceu no primeiro episódio foi só elas dando uma caminhada pra elas não ficarem entunadas na casa, né? Elas queriam dar uma volta pra lá, tirando a Socorro, que queria estar na cabine, que ela achava muito mais confortável, né? Aquela parte, no final, tem um finalzinho, que é no final do episódio, que aparecem os códigos que eu não consegui decifrar o que é. Eu vou deixar no final do vídeo um deles pra vocês verem o que é, mas eu acho que não é nada demais. E eu tô esperando o episódio 3, né? Vamos ver como é que vai ser o episódio 3, né? É aí que eu vou chegar, é aí que eu tô chegando no certo ponto de querer que eu queria ligar no segundo ou primeiro episódio, eu só não tive essa certeza. Porque o primeiro episódio é a Socorro conversando com a Kemi, ou no caso, a Socorro no seu corpo humano e conversando com a Kemi, que é sua amiga, não sua amiga de infância, no caso. E no segundo episódio é a Julie conversando com a Socorro, só que no seu consciente transferido pro gato. Por isso que ela consegue entender o que a Socorro está falando. Elas estão se comunicando através dos pensamentos, né? Uma comunicando com a outra através do pensamento, uma tá sabendo o que a outra tá falando. E no final do episódio 2, as duas vão embora acompanhadas, né? Procurando alguém que possa tirar a própria vida das duas. E parece que a Socorro é um tipo de personagem que foge dos padrões, tá ligado? É como se fosse tipo um vírus no computador. Você vê ela em um ponto e você vê ela também em outro ponto. Tipo, ela tá dividida entre dois lados. Eu não sei se nos episódios mais pra frente vai ser mais específico isso. Mas no final do segundo episódio já mostra muita coisa. Tipo, já mostra que ela consegue comunicar com a Julie pelo gato, porque ela tem a sua consciência transmitida pelo computador, que é o que tudo indica ali, porque a Kemi também não fica fora, porque a Kemi ela tá naquele quarto dela, ela tem uma tela, tem um campo todo cheio de tela de computador, assim, olhando o que tá acontecendo no túnel. E a Socorro, ela tem um monte de cabo na cabine dela, como se fosse, tipo, como se ela estivesse, tipo, transmitindo as coisas pela mente dela. E vamos ver o que acontece no episódio 3, né? Vamos ver se tem mais coisa acontecendo. Por enquanto é só isso que eu tenho pra falar. E é isso aí, gente. Me indiquem mais vídeos aí pra ver, pra eu poder comentar o que eu acho disso, né? Qual é a teoria que eu tenho sobre isso. E é isso aí. Falou. Fui.